Em Santa Maria da Boca do Monte. E olha, de ontem para cá, a chuva fez o nível do Guaíba atingir novamente o limite de inundação na região das ilhas aqui em Porto Alegre, hein? E é lá que está o repórter Eduardo Carvalho, que fala ao vivo, dando todos os detalhes. Que situação é vivida por esses moradores que já passam por dificuldades seríssimas o ano inteiro, né? E quando chove, a situação, ela ultrapassa o limite, né? Ela chega ao caos. É muito triste ver um cenário como este, né, Edu? Boa tarde, agora sim. Exatamente, Mota. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham por aqui. Nós estamos na Ilha dos Marinheiros, uma das ilhas atingidas pela cheia do Guaíba. Você falou sobre a cota de inundação. O Guaíba aqui na região das ilhas, no medidor que fica na Pintada, chega em 2,36 metros. A cota de inundação é de 2,20, ou seja, já passou desse nível, já passou do alerta e agora a gente tem sim inundação, alagamentos nas ilhas. Isso desde a última semana e por conta das chuvas de ontem e de hoje, o cenário é esse. Dá uma olhada por aqui, nós estamos em uma das ruas tomadas pela água, a gente consegue ver que é uma rua paralela ao Guaíba, do outro lado a gente consegue ver o lago que está bem cheio. Essa é a situação registrada em praticamente todas as ilhas. A gente mostrou na semana passada a situação da Ilha da Pintada, aqui no Boa Tarde Rio Grande, que tinha muita água, e agora a gente mostra também na Ilha dos Marinheiros, porque é aqui que se concentra nesse momento o trabalho também das equipes de defesa civil. Mota, as equipes de defesa civil que passam nas ruas, conversam com os moradores, oferecem a possibilidade de abrigo também. Tudo bem, pessoal? Deixa eu conversar com vocês rapidinho. Como é que é teu nome? Meu nome é Joyce. Joyce, mora muito lá pra dentro? Onde é que tu mora? Moro mais lá pra dentro. Como é que tá a situação da água lá? Chega na cintura? Não, ainda não, no joelho. E essa situação acontece sempre que chove bastante? É seguido? Como é que é pra vocês? Isso aí é no momento que o rio enche, né? E enche direto, Joyce? Como é que é? Enche direto. Sempre tem um período que enche. E aí vocês têm que sair de casa, volta pra casa, sempre no meio da água, assim, né? Sim, sempre no meio da água. Tá certo. Onde é que vocês estão indo agora? Eu tô levando meu pai. Eu vou lá ver minha guria que tá no colégio lá. Então tá, obrigado, gente, por falar com a gente, tá? Um bom dia para vocês. A situação é essa, Mota. Aqui na Ilha dos Marinheiros, como a gente consegue ver nas imagens do Pato, onde a gente está agora, a água não chega a passar da altura da canela, mas um pouco mais para lá chega no joelho, e a informação que nós temos de moradores é de que ela chega assim na cintura em vários pontos mais para o final da Ilha dos Marinheiros, nessa ponta aqui onde nós estamos, perto do Guaíba. Então esse é o cenário que a gente mostra e que, como eu estava falando antes, Mota, a situação da Defesa Civil é a seguinte: eles passam com embarcações, conversam com os moradores que estão nas residências e oferecem a possibilidade de abrigo. Tem uma escola aqui na Ilha dos Marinheiros que está recebendo a população com Defesa Civil, é ao lado de uma unidade de saúde, também tem equipes de segurança da Brigada Militar fazendo esse monitoramento constante. Então, tudo isso acontece aqui nas ilhas, é o ponto que foi escolhido pela Prefeitura de Porto Alegre para acolher os moradores de toda essa região da cidade, que sofre, como você falou, com as cheias. Todos os anos isso acontece, mas especialmente em 2023 o Guaíba subiu demais, como a gente falou, 2,36 metros, a cota de inundação é de 2,20, então a gente tem esse cenário aqui de alagamento em praticamente todas as ilhas aqui de Porto Alegre, Mota. E tá chegando mais gente lá, ó. É uma vida dura, né? Porque nem bem eles haviam se recuperado da chuva e da enchente da semana passada, e olha só, pode prosseguir, Edu. Como é que é teu nome? Márcio. Márcio, mora pra onde? Mais lá pra dentro? Lá pra cima, lá. Eu tô vendo que a água aqui chegou quase na tua cintura, aqui na marca da calça, né? Sim, sim. Tá terrível, a água tá subindo a cada minuto. Calma que a gente volta. Foi tentar resgatar um zilhado que tem lá pra baixo, que a água já tá entrando nas casas. Tá muito feia a coisa. A Defesa Civil tá lá pra baixo tentando fazer o resgate. Tá tentando fazer o resgate das pessoas. E como é que tá sendo esses últimos dias aí de chuvas, o Guaíba subindo? A água não para de subir, né? A água não para de subir, ela começou a subir de repente. Tá subindo a cada minuto que passa. Como é que tá a situação lá na tua casa? Já tá pegando dentro de casa já. Teve que subir os móveis, eletrodomésticos? Sim. A gente tá apavorado com essa enchente que deu pra fora, e a gente ficou meio com medo agora, meio com receio. Vocês acompanharam o que aconteceu no Vale do Taquari e tudo mais, e aí tem o medo de acontecer aqui também, né? A gente ficou com medo. Tá louco. Foi muito feia a coisa que deu pra lá. E a gente ficou com muito medo aqui na realidade.
E aqui desse trajeto que tu está fazendo, mais para lá está um pouco melhor, mas para dentro ainda bastante água, né? Muita água, e para lá é mais baixo ainda no caso. Tá certo, obrigado. É Márcio, né, teu nome? Márcio. Obrigado, Márcio, por falar com a gente. Mota, o Márcio estava comentando que mais para lá as equipes de defesa civil estão trabalhando com embarcações, tentando resgatar alguns moradores. A situação é de ficar ilhado realmente, não tem como chegar. A gente veio de carro, nós paramos quase na entrada da rua, era onde a gente conseguia chegar, porque era uma parte um pouco mais elevada, porque o Guaíba ele está aqui ao meu lado esquerdo, ó. O Pato já mostra, o Guaíba está aqui. Então a água, quando ela sobe, quando ultrapassa aquela marca da inundação, ela invade completamente essa rua paralela. Só que é uma rua que sobe, então mais para lá ela é um pouco mais elevada, para aquele lado, atrás de mim, ela é bem mais baixo. E aí sim a gente tem a situação pior por aqui. Mota, diga. Não, é isso que eu ia falar. O Márcio falou, né? Eu moro lá para cima. O mais para cima do Márcio, desse morador que acabou de ser entrevistado pelo Eduardo Carvalho, é mais para baixo, é lá no fundão da Ilha Grande dos Marinheiros. É o ponto mais crítico, né, o ponto mais crítico da ilha, né, além da Ilha da Pintada. A gente mostrou há pouco também a situação em outra ilha do arquipélago, a região da Ilha das Flores, mas é a mesma coisa na Ilha do Pavão, é a mesma coisa na Ilha da Pintada, que semana passada nós mostramos também ao vivo. Então, quando o Márcio citou, eu moro lá para cima, na verdade é lá para baixo, porque lá a água já está quase que na cintura, né, Edu? E quantas equipes da Defesa Civil estão distribuídas em todas as ilhas do arquipélago, meu querido Eduardo? Bom, a informação que nós temos é de que a Defesa Civil recebeu o reforço de mais 28 agentes e esses homens estão trabalhando em toda a região das ilhas, especificamente nesse momento aqui na região da Ilha dos Marinheiros. E você falava sobre mais para lá, para entender quem está nos acompanhando aqui no Boa Tarde Rio Grande, chegando na Ilha dos Marinheiros, a entrada ela é um pouco mais elevada, é onde tem a escola e a unidade de saúde, que também estão servindo de abrigo nesta terça-feira e vai seguir assim durante toda a semana. Conforme a gente vai avançando, indo mais para o interior da ilha, mais para o fundo, aí sim, quanto mais a gente anda, mais baixo fica. Então, se a gente mostrar, inclusive, desse lado, ó, que o Pato vai mostrar, para lá, a água já não chega, ó. A água ela vai até um ponto e a gente já tem uma parte em que é possível caminhar, que é possível chegar de carro. Mas para o outro lado, em compensação, aqui sim, aí é o pior cenário, porque daí a gente consegue ver, inclusive, a marca que chega nos postes, nas árvores. A água subiu bastante na última semana. O relato dos moradores é que a partir de quarta, quinta-feira, já tinha muita água por aqui, e aí baixou um pouquinho no final de semana. Mas como ontem choveu bastante aqui na região metropolitana de Porto Alegre e também na manhã de hoje, aí o Guaíba voltou a subir e chega novamente nessa marca preocupante de 2,36 metros. Cota de inundação em 2,20. Na semana passada chegou a 2,40. Hoje pela manhã 2,36. Então fica assim, ó, essa casa aqui, por exemplo, ó, fica um pouco mais elevada, consegue salvar da água, mas por fundo, ó, a água chega na porta das casas das pessoas, o pessoal tendo que levantar móveis, eletrodomésticos para não perder. É uma realidade muito dura, enfrentada por esses moradores por aí. Calma que a gente volta. Vem comigo aqui, a gente vai retornar com o Edu, hein? Né? Deu uma pequena interrupção, o sinal é pela internet. Imagina, em dias de sol, né? Em dias de sol já há uma instabilidade no sinal. Dia de chuva, então, com o céu tomado aí, céu completamente encoberto. Ô Edu, deixa eu até continuar nesse assunto. Você falou, né, que está chovendo desde ontem, choveu ontem à noite, choveu hoje pela manhã, durante a madrugada também. Além da chuva, tem um outro fator que é agravante, que é a direção do vento. Nós estamos com o vento sul, que acaba represando não apenas a água do Lago Guaíba, porque para quem não sabe, o Guaíba na verdade não é um rio, né? É um lago que recebe águas aí do Rio Jacuí, do Rio Gravataí, Rio dos Sinos e outros rios, até do Taquari, onde teve aquela tragédia terrível da semana retrasada e da semana passada. Então, o represamento provocado pelo vento sul também está causando reflexos na Costa Doce, na região da Lagoa dos Patos. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos mostrar como é que está a situação lá, né? Barra do Ribeiro, Tapes, São Lourenço do Sul, a situação é bem complicada lá na região, né, da Lagoa dos Patos. Agora, esse vento sul, enquanto ele continuar, a água não vai escoar para a Lagoa dos Patos, né, meu querido Eduardo?
Exatamente, Mota. A gente tem esse cenário preocupante na região sul do estado e o vento sul que represa a água do Guaíba traz preocupação grande aqui para a região das ilhas, mas também para a zona sul, extremo sul de Porto Alegre, os bairros Ponta Grossa, por exemplo, a gente mostrou também Ipanema, essa situação mais bem na orla ali do Guaíba também sofre, esses moradores também enfrentam muitas cheias e alagamentos por conta do vento sul. Então, em Porto Alegre, a principal preocupação da prefeitura nesse momento é justamente com esses bairros da região sul, extremo sul da capital e também aqui nas ilhas, tudo por conta da cheia do Guaíba. No Cais Mauá, eu não tinha citado isso ainda, mas chegou pela manhã na marca de 2,66 metros. A cota de inundação ela já é um pouco mais elevada, é de 3 metros. Mas quem caminha pela orla do Guaíba em Porto Alegre, caminhou ontem, caminha hoje, consegue ver inclusive que a passarela que tem ali no ponto da orla, perto do gasômetro, já está praticamente tomada pela água. O Guaíba está muito elevado, ele está bem para frente, digamos assim. E nós mostramos ao longo dos últimos anos o Guaíba em função da seca, da estiagem, bem recuado. E agora o cenário é o oposto, né, Mota? O El Ninho traz muita chuva, muita água, e aí a gente vê esse cenário em todo o estado, em todo o Rio Grande do Sul, e agora especificamente mostrando Porto Alegre. A gente teve pela manhã, Mota, na região metropolitana. Alvorada, nós estivemos na sexta-feira para mostrar a cheia do Arroio Feijó. Na época a gente tinha em torno de 400, 500 casas afetadas. Esse número subiu, ultrapassou a casa de 800. Por lá, o arroio ainda não baixou e pior, ele segue subindo. Vamos acompanhar na reportagem completa. Em Alvorada, o cenário é o mesmo há quase uma semana. As ruas dos bairros Americana, Nova Americana, Sumaré e 11 de Abril estão tomadas pela água. Os alagamentos começaram na última quarta-feira, com a cheia do Arroio Feijó. Tudo complicado, com bota ou pé na água. E sem luz, né? Começou na terça-feira para quarta, e já quinta de madrugada já estava já bem alta já. Então que o pessoal, os moradores conseguiram levantar e conseguiram tirar, foram tirando, porque a chuva não parava, estava intensa, né? E agora que deu essa paradinha, que deu essa diminuída de leve, que agora para ajudar essa chuvinha aí, bem ou mal, ela é inofensiva, mas para nós qualquer chuvinha não tá valendo, né? Sobe tudo já. Tem bastante água ainda, ela não está descendo, está demorando para descer, e agora com a chuva a tendência é subir, né? O Israel e o Leonardo enfrentaram água na cintura para levar baterias. É o que salva, já que também não tem energia elétrica. Não, sem energia, toda parte, até aqui. Como é que vocês estão se virando nesse tempo? Com bateria. Mota, aqui em Alvorada, cerca de 200 famílias precisaram sair de casa por conta dos alagamentos. A estimativa da prefeitura é que são em torno de 800 residências que foram afetadas. E a situação é essa, ó, muito alagamento por aqui, água na cintura em várias partes, inclusive pontos que a gente não consegue nem chegar. Deixa eu conversar aqui com a minha amiga. Tudo bom, minha amiga? Como é que é teu nome? Luciandra. Luciandra, mora mais lá pra dentro? Como é que tá a situação? Moro lá embaixo, no final da Americana. A água tá aqui onde tu tá vendo, ó. Até a marca aqui, né? Até a marca. Horrível, horrível mesmo. Quando é que começou essa situação? Desde o dia 8. A gente esteve aqui na sexta passada e voltamos hoje e parece estar igual. Piorou? Como é que foi? Tá a mesma coisa a água lá embaixo. E o pior é sair sem um macacão, sem nada. Se adoecer, pegar uma doença nessa água podre, não tem o que fazer, né? É horrível, horrível mesmo. Vocês estão recebendo apoio da Prefeitura, Defesa Civil, alguma coisa? Eu vim só pegar um atestado para a escola. Eu tirei minhas filhas, só tá eu cuidando, porque não dá para deixar sozinho, senão eles se aproveitam. É complicado também isso? É horrível. Tá certo, obrigado. Só teu nome e sobrenome? Meu nome é Luciandra Alves. Obrigado, Luciandra, por falar com a gente. Essa é a situação aqui, ó, Mota. Alguns moradores, ó, que tem macacão, que tem roupas, eles conseguem andar por algumas ruas, mas boa parte deles não tem e acabam andando descalço, de chinelo, de tênis, enfim, da forma com que dá, mas realmente são vários pontos aqui da cidade de Alvorada, nos bairros Nova Americana, Americana, Sumaré e também 11 de Abril, que estão nesse ponto, nesse cenário aqui. Os alagamentos começaram na última quarta-feira, nós estivemos aqui na sexta para mostrar, o cenário era bem parecido com esse e continua assim, não baixou. E o outro relato importante também que a gente está mostrando é de que não tem energia elétrica, então algo muito, muito complicado. Essa é a situação que Alvorada está, embaixo d'água, assim, desde os últimos dias e continua com as chuvas das últimas horas. O Arroio Feijó não dá trégua, não baixa. Pois é, né, Mota? Essa é a situação do Arroio Feijó em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Por lá são muitas famílias atingidas. Também há um trabalho da Defesa Civil para tirar essas pessoas de casa. E a informação
o número atualizado é de em torno de 200 famílias que saíram das residências e foram buscar abrigo na casa de familiares, de parentes. Também há 12 pessoas que estão em um ginásio municipal recebendo apoio. Assim como Alvorada, que em Porto Alegre a gente tem também os pontos de abrigo da prefeitura, já que nas ilhas aqui muitas pessoas com casas atingidas, a mesma coisa que acontece também no extremo sul da cidade, nos bairros, por exemplo, Ponta Grossa, Ipanema e outros bairros da região. Mota. E não é só a capital e Alvorada, né? Alvorada que faz limite com a Zona Norte, aqui de Porto Alegre. Outros municípios aqui da região metropolitana também apresentam aí, né, pontos de alagamento, enchente, inundações. Eu peço inclusive a ajuda de você que está em casa acompanhando o nosso programa, acompanhando o Boa Tarde Rio Grande, você aí que pode estar vendo na parte superior esquerda do seu vídeo, esse é o nosso zap, é o WhatsApp do Mota, é o zap do Boa Tarde Rio Grande. Você pode, né, ter um vídeo aí, uma foto, uma imagem, mande pra gente, como é que está a situação em Viamão, como é que está a situação em Canoas, né? Tem vários pontos de Canoas aí, se bem que melhorou muito, mas ainda tem alguns pontos de Canoas que acabam sofrendo com a enchente. Como é que está a situação em Cachoeirinha, em Gravataí? Mande pra gente as imagens que nós vamos aí mandar o nome, né? Coloque o nome aí, o bairro, né? Coloque o endereço aí da imagem pra gente poder agradecer a você, né? Mas mande pra gente através do nosso WhatsApp, tá bom? Né, no decorrer do programa a gente vai mostrando pouco a pouco as imagens que vão chegando. Ô Edu, só para complementar o trabalho do Edu na região das ilhas, já inclusive a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil aqui de Porto Alegre, estará com o Eduardo aí para uma entrevista. Já se tem um número aí de desabrigados e desalojados aí no arquipélago? A gente não tem o número oficial da Defesa Civil, Mota, mas a última conversa que eu tive com o pessoal é de que já há 10 famílias, 10 pessoas, na verdade, que estão abrigadas em uma escola aqui na Ilha dos Marinheiros. Mas ainda acontece o trabalho da Defesa Civil de chamar mais pessoas, de tirar de casa, levar para esses abrigos, áreas mais seguras. Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo com o coordenador da Defesa Civil em Porto Alegre, trazer todos os dados, os números e como está funcionando o trabalho da Defesa Civil aqui na capital em meio a essas chuvas e esses alagamentos. Tá certo, não é fácil sair de casa, né? Deixar tudo que você conseguiu aí, né? Resultado de anos de trabalho e sem saber o que vai acontecer, né? Porque, inclusive, fora a destruição provocada pela água, tem gente vagabunda que ainda saqueia casas. Não, agora até que não aconteceu, mas em outras enchentes, infelizmente, quantas vezes eu já relatei esse tipo de coisa. Lamentável, né? Lamentável. E olha, as chuvas também preocupam os moradores da Costa Doce.